Bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Nesses últimos dias eu não consegui gravar, eu estava em feed, envolvido em algumas atividades, alguns deslocamentos, às vezes dificuldade de acesso à internet, mas agora já estou de volta à Nova Zelândia e estou conseguindo gravar aqui mais uma vez, em casa agora. E antes de eu prosseguir, já deixa a sua curtida aí, tá? Faz isso. Você vai gastar menos de meio segundo para isso, não vai te custar nada e me ajuda muito. Inscreva-se, compartilhe, comente, coloca aí nos comentários suas sugestões, impressões. Por tudo isso eu te agradeço, assim como eu agradeço muito a quem já se inscreveu aqui no meu canal. Eu ainda estava lá em feed quando eu recebi a notícia da questão do ataque por meio de drones militares, né, do Irã a Israel, e aí o temor de algumas pessoas, de uma escalada maior do conflito lá no Oriente. E aí algumas pessoas nessa hora, muito comum que se citem a passagem do Evangelho de Mateus que fala sobre guerras e rumores de guerras. Né? Mateus capítulo 24, uma passagem que é conhecida popularmente como o Sermão Profético. Né? E em alguns versículos nós encontramos referência a terremotos e guerras, falsos profetas, falsos líderes, que aparecem enganando como se fosse o próprio Cristo, né? E eles conseguem arrebanhar seguidores, e aí nessa hora muitos dizem, o fim está próximo, Jesus vai voltar, é agora, dessa vez não vai demorar, dessa vez acontece, é para valer. Só que as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes. O mesmo capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que nós encontramos falando sobre guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos, o mesmo capítulo 24 vai dizer, mais para frente, vai apresentar Jesus dizendo assim, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só. As pessoas se esquecem disso. Lêem uma parte, mas esquecem da outra. E não prestam atenção ao fato que estes sinais, guerras, terremotos, falsos líderes religiosos, enganadores, enfim, são sinais que revelam e ocultam ao mesmo tempo. Porque isso tem acontecido desde sempre na história da humanidade. Desde que Jesus pronunciou essas palavras até hoje, tem acontecido guerras e terremotos e falsos líderes religiosos. Sempre acontece. Sempre. Não é que agora está acontecendo. Sempre foi assim. Então o cristão tem que estar com essa perspectiva, essa esperança do retorno de Jesus, mas sem querer fazer da Bíblia um mapa de predição do futuro. Sem querer fazer cálculos. Aconteceu isso, tal versículo da Bíblia fala aquilo outro, não sei o que lá mais. Então quer dizer que agora, então Jesus vai voltar no dia tal. Ao longo da história do cristianismo, muitos fizeram cálculos assim com raciocínios aparentemente convincentes. Eu disse aparentemente. Todos erraram, porque todos não prestaram atenção, para dizer a mesma coisa com outras palavras. Nenhum deles prestou atenção no que Jesus diz aqui. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não adianta querer fazer cálculos, não adianta. Ele virá, não sabemos como. E o cristão tem que estar preparado, não importa se vai ser agora ou se vai ser daqui a, sabe-se lá quantos anos no futuro ainda, não importa. E é muito comum que pessoas, quando veem Israel, o Estado de Israel envolvido, pensam, não, agora vai acontecer. Essa é uma leitura bíblica, com todo respeito a quem pensa assim, não estou atacando nenhuma pessoa, mas eu estou rejeitando a ideia. Essa ideia que toma o Estado de Israel, organizado em 1948, como, agora eu vou usar aqui uma expressão que os que pensam assim usam. É pensar que o Estado de Israel é o relógio do ponteiro de Deus. É um equívoco. O atual Estado de Israel não é o Israel bíblico. São situações distintas. Paulo deixa isso muito claro no Novo Testamento, nas suas epístolas, quando ele fala que o Israel de Deus é formado por aqueles que creem em Jesus Cristo.
Não necessariamente a nação de Israel. Não necessariamente o Estado de Israel organizado em 1948. Então essa defesa acrítica que muitos fazem do Estado de Israel, ela não tem base bíblica, não dá para a gente fazer essa afirmação. Em Gálatas, Paulo fala isso, né? O Israel de Deus é aquele que crê em Jesus. Não necessariamente um cidadão do Estado de Israel. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 10, ele está se dirigindo a gregos, e ele fala que os antepassados, ele fala assim, os nossos pais, e ele inclui aqueles gregos, né, os coríntios, no seu discurso, para dizer então que existe aí uma ancestralidade simbólica, espiritual, que não é necessariamente a herança genética, digamos assim, do DNA do Israel literal. Não se trata disso, mas se trata de quem crê em Jesus Cristo. E aí, esses que são defensores desse tipo de escatologia, que colocam o Estado de Israel como centro de tudo, quando há uma guerra, por exemplo, Rússia e Ucrânia, não falam nada. Quando surge uma guerra em países africanos, não falam nada. Surge uma situação na Ásia Central, os países, as nações lá da Ásia Central, não falam nada. Aí quando surge Israel, opa, pera lá, é agora, é Israel. Não, percebem? Essa é uma leitura da Bíblia, com todo respeito, eu repito, e não estou atacando nenhuma pessoa aqui. Uma leitura da Bíblia que é superficial e ingênua. O cristão deve orar pela paz no mundo inteiro, não só por Israel. O cristão deve orar pela paz onde há conflito, porque Jesus é o príncipe da paz. Então o cristão deve pedir que aquelas passagens bíblicas do Antigo Testamento que falam de instrumentos de guerra sendo transformados em ferramentas agrícolas aconteçam. O desejo do cristão tem que ser a paz. Nós devemos orar para que a paz aconteça no mundo inteiro e com justiça. Porque sem justiça não tem jeito de ter paz. A Bíblia fala isso com muita clareza. Pense nisso.